É tempo de análise. Estão no 360 António Costa Pinto e Filipe Luís e também a advogada Carmo Afonso e o politólogo Eduardo Pereira Correia. Muito boa noite aos quatro. Obrigada por estarem connosco. António, comece por si. Vamos começar por princípio, pela vitória de Pedro Nuno Santos e depois já vamos à análise deste discurso de José Luís Carneiro. Claro. Bem, em primeiro lugar, eu acho que vale a pena começarmos logo por introduzir que esta campanha interna para a eleição do secretário-geral do Partido Socialista foi uma campanha que, no fundo, apanhou o próprio partido de surpresa. Nós não estamos aqui em presença de candidaturas, de uma delas, a outra sim, de candidaturas muito estruturadas. José Luís Carneiro não pensa há 4 anos apresentar-se a secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, convém não pensar aqui que estamos em conjunturas parecidas como aquelas de António Costa versus, não é verdade, o secretário-geral da altura ou outras anteriores. Pedro Nuno Santos, efetivamente, era um candidato natural que já há anos, que efetivamente no interior do Partido Socialista era apontado como futuro hipotético secretário-geral do Partido Socialista. Tudo isto apenas para sublinhar um ponto. As declarações que acabamos de ouvir são declarações de unidade. Mas estas declarações de unidade aqui valem mais do que no passado. Porquê? Porque elas não representam tendências estruturadas no interior do Partido Socialista. Quando nós olhamos para o PSD no passado, não sequer representam tendências. Representam, neste caso, personalidades. Só vamos saber agora, com os delegados ao Congresso, com as estruturas nacionais, se, neste caso, José Luís Carneiro quer estruturar, enfim, uma tendência no interior do Partido Socialista. Porque mesmo quando olhamos para os apoiantes de um lado e do outro, nós não encontramos nenhuma tendência estruturada sob esse ponto de vista. Portanto, eu diria que, independentemente, e já entraremos com certeza na segunda fase, que é propriamente o novo secretário-geral do Partido Socialista. Mas a verdade é que eu tendo a subestimar um pouco esta grande eventual divisão interna que estas eleições provocaram. Numa perspectiva histórica, eu diria até que provavelmente é a que menos provocou clivagens clássicas no Partido Socialista, quer em eleições diretas, como é este caso, quer no passado, em eleições que não eram diretas, mas que tinham clivagens muito significativas, quer no PS, quer no PSD. Filipe Luís, vitória de Pedro Nuno Santos, de resto como era esperado. Sim, e José Luís Carneiro avança quase, por um lado, aproveitando uma oportunidade de ausência de outros nomes que... Eu lembro-me daquele congresso do Partido Socialista, tinha o friso na bancada à frente de 5 putativos sucessores de António Costa. E depois ainda apareceu um sexto, que era uma sexta, por acaso, Marta Temido, e não estava lá José Luís Carneiro. Portanto, mais ninguém avançou porque mais ninguém queria perder contra Pedro Nuno Santos. E, portanto, José Luís Carneiro, quando conseguiu uma certa capacidade, notoriedade e credibilidade como ministro, sendo dos poucos ministros do governo, deste governo de António Costa, que não teve problemas, não é, políticos, nem casos, e isso, logo por exclusão de partes, fez dele um bom ministro, não é? E isso deu-lhe um elan que às tantas percebeu que poderia ter uma possibilidade. Ao mesmo tempo também se sacrificou porque deu uma aparência de democraticidade interna para disputar umas eleições nas quais ele teve um resultado melhor do que a encomenda. Porque ele deve estar, ainda não temos os resultados finais, estamos ali entre 30% e 40%, e ele fez uma campanha de trás para a frente e contra o hiper-favorito ele consegue talvez a diferença menor da história de disputa de lideranças do Partido Socialista. E, portanto, isto é um mérito para José Luís Carneiro, mas não suficiente para fazer realmente frente a um hiper-favorito que está a preparar o terreno há muito, muito tempo. José Luís Carneiro também preparou o terreno antecipadamente. Atenção, não teve foi tanto tempo, é uma coisa de meses, mas não apareceu de geração espontânea depois de 7 de novembro. E, portanto, isto é bastante interessante e ele tem, de facto, um discurso de unidade em que lança alguns recados, nomeadamente quando fala da Europa, da vocação europeia do Partido Socialista e atlantista,
Portanto, uma coisa de que ele foi falando versus parece que deixa um caderno de encargos para Pedro Nuno Santos. Sim, mas ao mesmo tempo mostra-se disponível. E, de facto, como dizia o António Costa Pinto, não há aqui tendências, porque há pessoas que nós esperaríamos, personalidades que esperaríamos ver apoiar José Luís Carneiro e que estão com Pedro Nuno Santos e vice-versa. E, portanto, não houve essa estruturação de tendências. Vamos ver, de facto, como é que acontece no Congresso. É verdade que o PS, ao contrário do PSD, por exemplo, tem muita capacidade de unir. Os líderes do Partido Socialista normalmente tentaram unir, coisa que, historicamente, os líderes do PSD não fazem tanto. Eu lembro, por exemplo, Guterres, que foi buscar personalidades à ala gamista. Lembro-me de Armando Varas, José Lelo, o José Lamego. Eram completamente ao lado de um adversário interno, que era o Jaime Gama, e ele integrou-os. Integrou do lado do Sampaio, por exemplo, António Costa, que era o Delfim de Jorge Sampaio, o Alberto Martins, o próprio José Sócrates, que não era tanto de unir, mas foi aproveitar personalidades como Augusto Santos Silva, que tinha apoiado Manuel Alegre na campanha interna, e o próprio António Costa fez de José Luís Carneiro um ex-apoiante de António José Seguro, secretário-geral adjunto no Partido Socialista. E também, por exemplo, Eurico Brilhante Dias, que era braço direito e porta-voz para os assuntos económicos de António José Seguro, foi líder parlamentar. E, portanto, é verdade que ganhar eleições ajuda muito à unidade. Embora, no caso de Guterres, demorou algum tempo. Teve 4 anos de travessia de deserto e resistiu. E isso não é fácil, por exemplo, para um líder do PS, não é assim tão fácil. E, portanto, é muito possível, sobretudo tendo sido uma campanha que, embora com um resultado relativamente equilibrado, não mais equilibrado do que se esperava no final, não teve atritos pessoais. É possível, e com tão pouco tempo para eleições que o PS, apesar de tudo, tem a esperança de ganhar, é muito possível que haja aqui uma agregação e que quaisquer feridas que tenham ficado em aberto, para já sejam saradas. Carmo Afonso, o PS vai virar mais à esquerda com Pedro Nuno Santos? Muito boa noite a todos os participantes e também à Maria Nobre. Vamos lá ver. Eu acho que existe aqui uma acusação permanente ao Pedro Nuno Santos, que é a do Pedro Nuno Santos é um radical. Mas nós temos de dizer uma coisa. Se o Pedro Nuno Santos fosse um radical, não teria escolhido o PS. E se o Pedro Nuno Santos fosse um radical, 2/3 dos militantes do PS não teriam escolhido o Pedro Nuno Santos. Por isso não há aqui radical nenhum. Isto é uma conversa e é uma narrativa que tem passado muito para fora. Ou seja, se Pedro Nuno Santos, no Partido Socialista e junto dos militantes do Partido Socialista, tem esta vitória expressiva, é bastante expressiva, o mundo cá fora não é tão seguro para Pedro Nuno Santos. Ou seja, é mais fácil ganhar no partido do que no país? Eu acho que, para já, e eu estou muito curiosa para ver o que é que vai sair daqui, mas acho que há aqui um fator surpresa que ninguém consegue, neste momento, exatamente calcular. Qual será o nível de popularidade do Pedro Nuno Santos junto dos portugueses. Temos aqui algum preconceito instalado contra o Pedro Nuno Santos, que tem a ver com a TAP e que tem a ver com alguma impulsividade ou imaturidade. Esta narrativa foi passando. Aquele episódio quando Pedro Nuno Santos disse que se calhar não era preciso pagar a dívida, etc, etc. Isto colou muito a Pedro Nuno Santos e, vamos lá ver, o Pedro Nuno Santos é o novo secretário-geral, será, dentro de ainda esta noite. Resultados oficiais para as 23h15. Exatamente, será daqui a pouco o novo secretário-geral do PS e, como eu estava a dizer no início, o PS não é um partido que ganhe eleições radicalizando, de maneira nenhuma. O PS ganha eleições conquistando o centro. E o centro, o eleitorado de centro tem uma característica muito importante e muito delicada, que é volátil.
o centro é volátil. Então, terá Pedro Nuno Santos que se moderar? Então eu diria que, não digo para se moderar, vamos lá ver, a minha natureza política não me permite dizer isso, mas enquanto comentadora aqui posso dizer uma coisa, o José Luís Carneiro mostrou-se disponível para colaborar, para participar nesta nova liderança e nesta nova fase do Partido Socialista. E eu diria que o Pedro Nuno Santos precisa desta moderação, desta aura de moderação do José Luís Carneiro. Porque o José Luís Carneiro perdeu as eleições, mas foi uma derrota bastante honrosa e ele fez um caminho nesta campanha bastante sério. E eu diria até que ele conquistou muitas simpatias ao centro e até à direita. Conquistou muitas simpatias e nesse território o Pedro Nuno Santos tem um longo caminho, vai ter um trabalho a fazer. Se calhar esta disponibilidade do José Luís Carneiro pode fazer algum sentido. Acho que o Pedro Nuno Santos tomou essa consciência ainda durante a campanha, obviamente, e não é à toa que nós vimos nomes como Francisco Assis ou Sérgio Sousa Pinto, Álvaro Beleza, ou seja, houve ali, da parte de Pedro Nuno Santos ou da sua candidatura, quem tivesse percebido que não pode abdicar, não se dedicar a este eleitorado de centro e àquela ala do PS, que é muito importante, não é? Eduardo Pereira Correia, considera que será útil José Luís Carneiro passar essa imagem, fazendo um contraponto a um Pedro Nuno Santos, como dizia a Carmo Afonso, é tido como mais radical. A campanha para as eleições de 10 de março poderá não correr tão bem precisamente por causa desses pontos e porque as eleições se ganham ao centro, não é? Eu penso que entramos agora na 25ª hora, isto é, tendo eleito um secretário-geral do Partido Socialista, é a altura de começar a contar as espingardas, obviamente, e que todos os apoios vão ser importantes para o novo líder. Eu acho que antes disso nós devíamos olhar para aquilo que me parece. Eu concordo com aquilo que foi dito aqui. Esta divisão do Partido Socialista não é tão importante porque esta clivagem não vem daquilo que são candidaturas que aconteceram com tempo ou com a disponibilidade que se pretendia de uma contra a outra, mas com candidaturas quase espontâneas que tiveram que surgir no momento de emergência do partido que se viu obrigado a apresentar alguém. Pedro Nuno Santos é um líder totalmente diferente de José Luís Carneiro, é alguém que veste a camisola socialista, tem sangue político e tem um sangue político muito mais vivo do que José Luís Carneiro, mas também é alguém que nos faz não ter saudades de alguns líderes socialistas que tinham exatamente esta postura. E é isto que neste momento nós vamos discutir, porque entrando nesta 25ª hora, ou seja, no momento a seguir a tudo isto, nós vamos olhar neste momento para uma circunstância diferente, que é entre José Luís Carneiro e a sua alternativa política de direita. E é aqui que se vão começar a desenhar as grandes fações partidárias. Portanto, os apoios vão ser importantes, obviamente, mas vão-se jogar, nomeadamente, questões, por exemplo, de existir uma geringonça ou não numa solução governativa seguinte. Pedro Nuno Santos, obviamente, que é um defensor dessa solução. Aliás, eu penso que ele terá saudades quando ainda era o negociante do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Portanto, esta ideia de poder querer reavivar uma nova geringonça pode ser algo que pode tirar-lhe votos imediatamente agora num processo pré-eleitoral, mas também fazer contas, por exemplo, à direita. E, portanto, todas estas ligações vão ser importantes. Eu não concordo, por acaso, com aquilo que disse, que as eleições se ganham ao centro. Eu penso que elas ganham-se muito mais. Efetivamente, existe sempre umas franjas que são importantes para... Veja bem o que o centro fez nas últimas eleições. O centro, nas últimas eleições, deu um mortal em que nós passámos de uma espécie de empate técnico entre o PS e o PSD. Até havia uma sondagem que indicava que o PSD ganhava e o Rio Rio chegou a dizer: eu espero que Costa perca com dignidade.
E o centro é muito volátil. Mas com Eu uma tenho imensa mobilização pena já é de diferente. interromper este debate, mas temos que seguir agora até ao Partido Socialista. Voltaremos a ele mais à frente. Há pouco interrompi aqui um momento aceso e ouvi o António ora acenando, ora dizendo que não com a cabeça. Dois pontos. Em primeiro lugar, sobre Pedro Nuno Santos. Evidentemente que o programa está estabelecido já, aliás, há algumas semanas, para não dizer já há alguns meses, que obviamente dentro da clivagem política esquerda-direita, Pedro Nuno Santos vai ser o homem da Troika, o homem da TAP e o homem radicalizado. Esta é naturalmente a estratégia política dos partidos de centro-direita e de direita. É natural que assim seja. Não coincide com a realidade. Pedro Nuno Santos nasceu no Partido Socialista, não nasceu no Bloco de Esquerda, nasceu na Juventude Socialista. Conhece o aparelho do Partido Socialista. Mas depois há um outro ponto, que é um ponto que me parece um pouco mais complexo, que é quando é natural que o centro-direita e a direita tenham este discurso sobre Pedro Nuno Santos. Não tenho a certeza se isso vai prejudicar muito em termos eleitorais, porque vejamos, quem ganhou com a famosa geringonça foi o Partido Socialista. Quer dizer, nas eleições de março nós vamos ter um bloco de esquerda, agora vamos ignorar o PCP, vamos ter um bloco de esquerda a ensaiar demarcar-se o mais possível em sobrevivência e em crescimento eleitoral. Porque a conversa da geringonça pode favorecer efetivamente à esquerda ao Partido Socialista. Ora bem, e o Partido Socialista não precisa de falar muito na geringonça. Nem Pedro Nuno Santos, muito provavelmente, vai realizar uma campanha eleitoral que tente acompanhar essa imagem. Há outros pontos que me parecem muitas vezes importantes, e um ponto de interrogação que eu tenho, que é, e António Costa? António Costa reservou-se inicialmente ao silêncio. Agora está a ficar mais ativo. Evidentemente que esta conjuntura daqui até março é extremamente volátil, porque depende ou não de antecipações do sistema judicial. Isto é o ponto número 1. Pedro Nuno Santos já disse que exatamente. contaria com António Costa na campanha. António Costa, naturalmente, diz que não se vai reformar, o que também é natural. António Costa tem um capital à esquerda. Não vale a pena pensar que não tem. E não é apenas por causa do desgaste, digamos assim, do governo ainda muito antes desta crise. Portanto, nós temos aqui alguma incerteza sob o ponto de vista da estratégia do Partido Socialista. Mas há uma que é segura. Pedro Nuno Santos vai, em princípio, ter a estratégia habitual do Partido Socialista, que é o espectro da direita, o espectro do Chega, o espectro do legado de António Costa, agora já no sentido positivo. Foi o discurso não que fez creio aqui que o vá deputado sair... André Pinotes Batista. Que seja, faz muito bem. Duvido que se afaste muito desta norma. Há um ponto evidentemente importante. E é verdade que, eu vou ser muito rápido, é verdade que o Partido Socialista tem tendência, como é natural, sobretudo nestas eleições, a reunificar rapidamente. Independentemente do modelo mais atlantista, europeísta, etc., que aliás foi assumido pela prática do governo socialista. O que é interessante, porque muitas vezes até José Luís Carneiro falava às vezes, é natural, os candidatos têm que, digamos, tentarem diferenciar-se por causa da NATO, da situação internacional. Nunca ninguém deu por nada na gestão do governo socialista, quer do seu ponto de vista da NATO, quer do seu ponto de vista da aliança, inclusivamente privilegiada com os Estados Unidos e com a União Europeia. Nunca ninguém deu por nada. Foram águas muito Arrisco separadas. alguém desta mesa me diga se houve alguma alteração sobre esse ponto de vista, mesmo nos tempos da geringonça. Portanto, em princípio, a imagem natural que vai ser, sobretudo perante Pedro Nuno Santos, aquela que vai ser construída e que já está a ser construída à direita, é importante e Pedro Nuno Santos tem que se preocupar efetivamente com isso. Pedro Nuno Santos vai manter o rumo do PS, como dizia esta tarde, como apelava esta tarde Augusto Santos Silva. Sim, não vai fazer as rupturas que são atribuídas à sua personalidade impulsiva. E, portanto, e também vai precisar que personalidades como José Luís Carneiro o certifiquem. Não é? O certifiquem Exatamente. perante um determinado eleitorado. Agora, ele, não sei se
a repetição dos mesmos argumentos que António Costa utilizou nas últimas eleições vão produzir os mesmos efeitos. Porque, entretanto, não quero ser mal interpretado nisto, mas a situação política evoluiu de tal maneira que nós vemos hoje, por exemplo, nas sondagens, que as pessoas já não têm vergonha de dizer que vão votar no Chega. Não é? E, portanto, não sei se esse tipo agora, de ameaça e de papão... Posso só dizer uma coisa? Não têm, mas esse, feliz ou infelizmente, é o grande desafio do PSD. Pois, claro. Todos os estudos ilustram que o desvio de intenções de voto no Chega não vem do eleitorado do Partido Socialista. Pois não, pois. Nem do Bloco de Esquerda. Do Bloco de Esquerda, vamos ver, não sei bem, repare, até do Partido Comunista, pelo que nós vemos até em agora franjas não. Suburbanas. Eu confio nos estudos nós dos vimos o colegas sobre Chega isso. com muita Até agora força. não. Até agora não. Chega com muita força em áreas suburbanas e, por exemplo, o LIVRE tem muito melhores resultados em áreas betas. E vemos também a crescer no Alentejo, portanto, tornou-se a voz do protesto que estava à extrema-esquerda. O Alentejo vem do CDS e do PSD. Mas enfim, eu não quero entrar nestes debates técnicos. Mas o CDS é que desapareceu, não é? Portanto, está tudo. Quem não vota no PSD foi tudo para os... Vamos ver agora. No Alentejo pode haver o uma PS AD. beneficiou... Mas que centrando no PS em Pedro Nuno Santos. Sim. Bom, ele vai ensaiar esse discurso de o perigo da extrema-direita. Vai utilizar, por exemplo, os 50 anos do 25 de Abril, que é uma data além de grande importância, também de importância psicológica neste contexto. Portanto, vai puxar pelas realizações que vai apresentar como positivas E do o legado feitio de e a António Costa. imaturidade, impulsividade de que falavas de Pedro Nuno Santos, como é que podem correr numa campanha para umas eleições legislativas? Não sei se será necessariamente mau, numa altura em que está tudo muito polarizado. E essa impulsividade é muito mobilizadora. E Pedro Nuno Santos corre aqui um risco. Toda a gente sabe que ele está disposto a fazer uma geringonça, o que desmobiliza o voto útil. Portanto, aquele voto útil que existiu em 2021 para 22 para evitar a ascensão da extrema-direita e que veio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, embora também já haja ali algum voto zangado com esses partidos por não terem aprovado o orçamento anterior, esse voto útil agora já não Filipe faz Luís, muito tenho sentido. que te interromper. Recordo que em estúdio para análise temos o Filipe Luís, também a advogada Carmo Afonso e os politólogos António Costa Pinto e Eduardo Pereira Correia. Boa noite novamente aos quatro. Carmo, comece por si e o que é que destaca do discurso de Pedro Nuno Santos? Bom, várias coisas. Acho que primeiro notei ali um tom de Papa Francisco, todos e o Portugal inteiro, e achei que era um discurso de grande otimismo e de apelo a uma energia de esquerda que, de facto, temos de admitir que o Pedro Nuno consegue trazer à oralidade alguma daquela energia de esquerda que nós vemos outros líderes não conseguir fazê-lo. Mas isto não é só energia, isto não pode ser só energia. E chamava aqui a atenção para alguns detalhes. Por exemplo, o Pedro Nuno Santos chamou muito a atenção para o trabalho feito pelo Partido Socialista e falou aqui numa série de coisas que, a seu ver, ficaram bem feitas, e claro que houve coisas bem feitas por este governo, e pouco... não sei se isto será o tema da campanha, porque antevejo que os temas da campanha irão passar muito pelo currículo Carmo, do vou ter próprio... que o interromper e Carmo, continue, desculpe ter interrompido. Estava eu a dizer que acredito que nesta campanha que nós agora vamos viver e assistir e participar, que será muito mais o próprio currículo do Pedro Nuno Santos que vai estar no foco e no centro do debate do que aquilo que foi o trabalho do governo socialista. E estou a falar, e eu acho que o Pedro Nuno Santos deverá estar preparado para isso, estou a falar da TAP, estou a falar de processos complicados ou de fragilidades que o Pedro Nuno Santos tem e que também já admitiu que tinha. Noto que ele falou para os jovens, de facto,
existe, e isto nota-se muito entre o eleitorado socialista, eu acho que há ali uma grande quebra nos jovens. Acho que é sobretudo, vamos lá ver, pessoas bastante mais velhas e se calhar até diria mais homens, mas há ali houve ali um distanciamento do Partido Socialista com as camadas mais jovens. Mas eu não acredito que seja só com discurso que isto se resolva. Ou seja, os mais jovens, neste momento, atravessam um problema gritante na área da habitação. Ou seja, os mais jovens não têm casa, não conseguem comprar casa, não conseguem arrendar casa. E esta foi, de facto, uma matéria que está muito ligada ao Pedro Nuno. Ele foi o Ministro da Habitação. E houve aqui, de facto, uma falha deste governo nesse aspecto e, de facto, estes jovens estão muito insatisfeitos com isso. Então, eu acho que este discurso deveria ter tido alguma atenção a este facto. Ao problema que os jovens têm e um bocadinho também à responsabilidade que o próprio Pedro Nuno teve, porque ainda não houve uma solução apresentada. E destacaria isso. De resto, queria também dizer que aprecio, gosto da forma como, ao contrário do José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos não se distancia da geringonça, ou seja, não tem... Não defende-a e não tem vergonha, não se distancia. Eu acho que ficou muito mal ao José Luís Carneiro ter feito isso, porque a geringonça, além de ter sido, aliás, se não me engano, neste século, além de ter sido o governo que os portugueses mais apoiaram, além disso, quer dizer, foi a geringonça que permitiu ao Partido Socialista regressar ao poder. E por isso acho que é de extrema ingratidão até, fica muito mal a alguém do Partido Socialista renegar e dizer mal da geringonça. Por isso eu gosto que o Pedro Nuno o tenha feito. Agora, ele, a propósito disso, criou ali uma relação entre... Quanto melhor resultado eleitoral o PS tiver, mais garantia de estabilidade. Bom, a geringonça arranca de um péssimo resultado eleitoral do Partido Socialista e agora nós estamos aqui nestas eleições antecipadas depois de um grande resultado eleitoral do Partido Socialista e, de facto, nós não tivemos estabilidade nenhuma. O governo de maioria que durou menos do que o governo apoiado pelos partidos à esquerda. O governo de maioria que nos trocou a todos as voltas e de que maneira? De facto, não conseguimos. Atenção, eu acho que este governo, para que conste, não deveria ter caído e que houve aqui todo um processo muito mal resolvido e não deveríamos estar neste processo. Isso é um à parte. Mas estabilidade não houve. Porque não foi só aqui. Não houve. Portanto, esse raciocínio do Pedro Nuno Santos, acho que teve ali umas quantas falhas, mas aqui a nota positiva que lhe dou é sempre esta, de ele pelo menos defende a geringonça. Não sei se com isso consegue captar votos no eleitorado onde ele tem muito trabalho a fazer. Que é o centro. Notas principais deste discurso? Eu achei um discurso muito fraco. Para quem pretende ser primeiro-ministro de um país, para quem quer galvanizar um partido que é neste momento o partido de governo e pode ser amanhã o maior partido da oposição, achei um discurso muito fraco. Achei o discurso de alguém que ainda não largou a camisola de líder da Juventude Socialista, alguém que ainda fala para a plateia que tem à sua frente e não fala para o país. Nós ouvimos hoje Pedro Nuno Santos falar no mundo, aliás, num país arco-íris, com uma estabilidade enorme, com um crescimento, com serviços. Ele chegou a falar de serviços de saúde, um Serviço Nacional de Saúde mais forte, e na verdade aquilo que os portugueses veem não é isso. Aquilo que os portugueses cada vez mais veem é uma falência dos serviços da administração pública, uma falência dos serviços, por exemplo, de educação, da saúde, da economia, da própria economia com níveis de inflação muito grandes. Nós hoje só estamos aqui preocupados com esta vitória de Pedro Nuno Santos porque existem algumas sondagens que o dão como provável vencedor das eleições, ainda que não tenham depois, provavelmente
que não consiga ter a capacidade de formar uma maioria. E é só por causa disso que nós estamos aqui. Nós não podemos esquecer-nos que aquilo que aqui nos trouxe são 8 anos de uma governação socialista que entrou claramente em falência e que demonstrou aquilo que é uma descredibilização da política que se acentuou verdadeiramente com Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos aqui verdadeiramente assumiu a sua herança da geringonça, obviamente, mas também houve muito mais. Eu não gostaria de relembrar aqui aquilo que se calhar foram os anos em que ele esteve como ministro, como disse agora mesmo, por exemplo, também como ministro da Habitação, Infraestruturas e Habitação, onde fez uma política de habitação quase nula e, portanto, levou-nos àquilo que são os problemas de hoje em dia, mas também, não só desde a escolha do aeroporto, como a indenização que fez pagar a uma administradora que levou à sua demissão, que vem também na sequência daquilo que foram despedimentos feitos na TAP, que depois vieram-se a provar que tinham sido ilegais, com a polémica que levou dentro da CP. Portanto, aquilo que nós vemos Pedro Nuno Santos enquanto ministro, aliás, ele foi a 10ª demissão do governo socialista, de um governo de maioria absoluta, foi a 10ª, foi a pedra que levou o barco ao fundo. Foi das primeiras grandes pessoas, das personalidades do Partido Socialista, a levar aquilo que foi o governo de António Costa ao fundo. E, portanto, agora vejo ainda muito colado a uma imagem um bocadinho fantasiosa daquilo que foi a governação socialista, muito ligada à ideia de combate, ganhar o poder, frases que ele utilizou aqui, da disputa, de vencer, coisas que, por exemplo, dizem muito pouco aos portugueses e que dizem mais a uma luta partidária. Os portugueses hoje em dia penso que estão mais interessados em crescimento económico, em reformas, em verem qualidade nos serviços públicos e sobretudo, verem verdade nos políticos. E Pedro Nuno Santos, aquilo que nos demonstra é alguma artificialidade no discurso associada a alguém que ainda está a falar para dentro do partido. É óbvio que as eleições vão começar hoje. E uma necessidade de colagem a António Costa pode ser muito interessante, mas pode também trazer-lhe o peso do passado. E não é António Costa que vai estar nas próximas eleições. Quem vai estar nas próximas eleições foi um ministro de missionário de António Costa, nomeadamente uma pessoa que não foi grande ministro, porque nós tínhamos aqui uma comparação de José Luís Carneiro, que era alguém que tinha uma popularidade dentro do governo e até uma grande aceitação por parte da população. Não é a mesma coisa com o Pedro Nuno Santos e, portanto, a luta neste momento vai ser muito mais grave do que aquilo que Pedro Nuno Santos faz parecer neste discurso, que é um discurso, como eu disse, um bocadinho arco-íris e um bocadinho a parecer que o país está muito bem, está em grande crescimento. António Costa Pinto, o que é que lhe pareceu o discurso de Pedro Nuno Santos? Eu pareceu-me justamente que acabei de ouvir aqui do colega aquilo que num certo sentido eu disse, ou seja, estes serão os argumentos de direita em relação a Pedro Nuno Santos. Digo isto com toda Claro que sim. a questão, com toda a frontalidade. Só há um ponto onde diverjo, nós não estamos aqui por causa de 8 anos de governação socialista, nós estamos aqui por causa justamente do Ministério Público, da demissão de António Costa e da dissolução do Parlamento. Havia uma fragilidade que o Governo já vinha a acentuar-se nos últimos anos. Claro, bem, eu não vou entrar em muita divergência. Sim, mas isso é finalista, porque, digamos, isso não dependia de nós, dependia do Presidente da República. Não, quer dizer, o sistema político funciona, como sabe, independentemente das percepções que nós temos, evidente. O Governo Socialista teve um conjunto de crises autossustentadas muito significativa. E, no entanto, nada fazia crer que o Presidente da República iria, nesta conjuntura, dissolver. Mas o que é que eu queria, no fundamental, dizer? Como vimos, nós vamos ter eleições muito polarizadas, que não serão eleições muito polarizadas, muitas vezes em função das clivagens programáticas esquerda-direita. Uma das características que nós temos observado, de uma forma que eu, aliás, acho muito interessante, eu vou ser muito rápido. Vou ser muito rápido. Em relação à governação socialista, é que há uma grande coincidência
entre a direita e a esquerda do Partido Socialista. Nós falamos do problema da habitação e o que é que o Governo deve fazer. Nós falamos do problema do Serviço Nacional de Saúde. Eu ouvi, por exemplo, o último discurso do dirigente do Chega, de Ventura. Não há uma única ponta de modelo liberal em termos económicos perante o estatismo socialista. Trata-se, acima de tudo, de dimensões de crítica ao governo socialista, pedindo muitas vezes mais Estado, pedindo mais investimento público, pedindo mais médicos no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, é muito interessante observar como é que a emergência de um partido populista de direita radical e que se junta, evidentemente, às críticas natural, quer da esquerda radical, quer do PC, ao governo socialista, nós temos tido uma menor dimensão ideológica na clivagem clássica esquerda-direita sob o ponto de vista da política económica. Tudo isto para salientar que, muito provavelmente, até porque os partidos sabem perfeitamente o que é que os eleitores pedem ao governo, eles vão justamente dizer que o Partido Socialista, como é natural, não deu um ensino público, como devia dar. Os professores do ensino público lhe devia dar. O Serviço Nacional de Saúde público lhe devia dar. Até a Iniciativa Liberal, que iniciou, num certo sentido, o seu crescimento eleitoral com base num programa liberal, e aqui estávamos a conversar antes, aqui com a minha colega do lado direito, neste caso apenas de posição, sobre como é que a Iniciativa Liberal foi alterando o seu discurso catch-all. Ou seja, peço desculpa, agarra tudo. Até o programa liberal, do discurso político liberal, diminuiu sensivelmente no discurso do Presidente. Não sei se sou acompanhado, mas eu faço análise de conteúdo de discursos regularmente. Portanto, para dizer o seguinte, nós vamos ter uma eleição, umas eleições muito polarizadas, em relação ao candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista, muito pessoalizado. Não vai haver diferença nenhuma. Vai ser o passado político de Pedro Nuno Santos. António Costa Pinto, vou ter que o interromper, porque nesta altura temos Pedro Nuno Santos que está a deixar a sede do Partido Socialista e por isso regressamos ao Largo do Rato. Vamos ver. Pedro Nuno Santos, que se despede agora de alguns militantes, sai do Largo do Rato como novo secretário-geral do Partido Socialista. Ainda um cumprimento aos funcionários do partido, sai ao lado de Francisco César e de alguns militantes que o vieram felicitar por esta vitória de 63% dos votos nas eleições diretas. Deus. Deus. Obrigado. Tchau. Deus, obrigado. Deus, descansem. Pedro Nuno Santos, que já tinha dito aos jornalistas que não iria responder a mais perguntas, ele que fez um longo discurso, também respondeu longamente aos jornalistas nesse discurso de vitória e que agora se despede do Largo do Rato, agora como secretário-geral do Partido Socialista. Amanhã estará de regresso aqui porque tem uma reunião agendada com António Costa para a passagem de testemunho. Saída então de Pedro Nuno Santos do Largo do Rato, ele que foi hoje escolhido pelos socialistas para ser o próximo secretário-geral do PS. António Costa Pinto há pouco interrompia ou conclua? Exatamente, vou só terminar pelo seguinte. Esta campanha já pré-eleitoral e eleitoral vai ter dois desafios. O primeiro está inegavelmente no centro-direita, ou seja, Luís Montenegro e o Partido Social Democrata começou, aliás, já há muito pouco tempo, há alguns dias a fazê-lo, vai ter, tendo em vista que não tem um passado de gestão política do país, não tem um passado de ministro, não tem um passado, digamos assim, de governante, vai ter, e já começou a fazê-lo,
que unir à sua volta aquilo que o PSD no passado sempre fez, que é dar uma imagem de não só programática, mas também de alternativa, de nomes, de membros da elite que podem formar efetivamente uma alternativa de governo. O Partido Social Democrata não vai, eu diria até, vai ter que polarizar as eleições. Porque o seu desafio está à direita. Se conseguir a coligação pré-eleitoral com o CDS, já não é mau, mas a seguir vai ter, evidentemente, o Chega. Pedro Nuno Santos tem um outro desafio, creio eu. Pedro Nuno Santos tem o desafio da sua pessoa, como é evidente, e daquilo a que foi salientado pelo meu colega. Ou seja, a ideia de radicalidade, de juventude, de JS. Pedro Nuno Santos, ao contrário de António Costa, que em 2022 deu-se ao luxo de fazer o mesmo governo, que lhe custou caro, aliás, de não apresentar nenhum programa de renovação, de não apresentar inclusivamente novos candidatos à elite, foi claramente de continuidade, e ficou orgulhoso de dizer que ia fazer a mesma coisa e manter os mesmos ministros. Pedro Nuno Santos vai ter que fazer o que o Partido Socialista já não faz há muito tempo. Ou seja, uns Estados Gerais, apontar novos membros da elite, novos potenciais, inclusivamente independentes da sociedade civil, para criar uma alternativa de governo ao governo de António Costa. Com certeza que Pedro Nuno Santos não vai cair na ilusão da continuidade. A continuidade será discursiva, mas creio que não vai colocar, digamos assim, no governo próximo os seus delfins de António Costa. E, portanto, eu creio que este duplo desafio, mas o mais importante para Pedro Nuno Santos, é ser efetivamente um candidato a primeiro-ministro. Filipe, o que é que destacas deste discurso e desta noite? Olha, eu começo por destacar, digamos, o momento mais eficaz de Pedro Nuno Santos não foi no discurso, foi quando estava a entrar na sede nacional do Partido Socialista, e acho que é uma ideia em que ele vai insistir bastante durante a campanha e até aí fazer a descontinuidade relativamente ao governo de António Costa, que é fazer, decidir, há muita gente a empatar, não vamos estar a arrastar os pés. Pronto, e ele tem esta imagem de um homem decidido, capaz de tomar decisões e opções, e logo aqui ele vai tentar muito explorar esta faceta e aqui vai estabelecer um contraste com a imagem que temos de um governo de António Costa sem reformas, não é? Depois, relativamente ao discurso, julgo que foi demasiado longo e demasiado disperso. Portanto, se isto é um discurso que tem um conjunto de generalidades... tocar em vários pontos... Sim, de demasiados pontos focando. E não toca em pontos importantes. Não ouvimos nada sobre a habitação, como disse a Carmo. Também não ouvimos nada sobre professores. E não ouvimos nada sobre... E ouvimos vagamente sobre a SNS, mas pela rama, portanto, fugindo aos principais problemas que o país enfrenta. Claro que vai ter tempo para isso durante a campanha, mas o discurso é um conjunto de generalidades que a maior parte das pessoas até podia subscrever, mas que são os discursos de ocasião que se ouvem nesta altura, e para isso não precisava de ser tão longo nem tão disperso. E depois também tem um tom um bocadinho evangélico de um país com o qual Pedro Nuno Santos sonha, mas que o PS já tinha tido tempo de construir nos últimos 25 anos. E, portanto, isso também virá com certeza durante a campanha eleitoral, quando ele fala para as mulheres, para os jovens, para os trabalhadores e para os empresários, para os pensionistas, que é a caça ao pensionista, que eu já uma vez aqui falei aqui na RTP, que está em curso, não é? O Montenegro entrou em força também nesse campeonato e nesse mercado. Mas, de facto... Esses projetos, este país que ele quer, o PS já tinha tido tempo de o ter construído, porque teve, de facto, no poder a maior parte dos últimos 20, 25 anos e também com Pedro Nuno Santos como ministro. Tirando isso, ele tem realmente um tom galvanizador e mobilizador.
e talvez um pouco monocórdico, mas funciona bem em televisão. De tribuna, tem dotes tribunícios. Como dizia outro dia aqui um outro comentador, ele talvez ouvido na rádio... José Manuel Fernandes. Ouvido na rádio sem se estar a olhar para ele, fica chato. E, portanto, todas essas... Nós vamos ver como é que vai ser os próximos movimentos. Ele também fala muito da estabilidade e da necessidade de estabilidade. Realmente o PS não tem, neste momento, autoridade para falar de estabilidade, embora... E não é apenas pelo governo, por António Costa se ter demitido. António Costa demite-se, eu agora ia voltar um bocadinho atrás só, mas é muito rápido. Relativamente ao que António Costa Pinto estava a dizer, que isto é um caso judicial. Isto não é... O governo não cai por motivos políticos. Já disse aqui outro dia, não foi uma moção de censura, não foi um orçamento que não passou, não foi uma moção de confiança que não foi aprovada, não foram razões políticas. Foi na sequência de um caso judicial. E António Costa demite-se na sequência desse caso judicial. Mas eu pergunto, será que teríamos eleições antecipadas ou até mesmo, será que António Costa se teria demitido se este caso não fosse uma cereja no topo de um bolo cheio de casos e casinhos ao longo deste tempo? Imaginemos que o governo era popular. Está aqui na teoria da conspiração. Não, o governo não é política. É mesmo É noção de acumulação. É a acumulação que leva à admissão de António Costa, não é propriamente o caso no Supremo. Porque se tivesse um governo completamente impoluto, sem casos, casinhos, todo o historial que houve ao longo deste tempo, e que fosse um governo popular, com força e com autoridade política, com força a usar a sua maioria absoluta. Diogo. Você acha mesmo que ele não ficava lá mais 2 aninhos a ver se resolvia esse problema, se não houvesse o Claro, caso ficava. judicial? É isso que está Não, lá. isso ficava. É isso que eu estou a dizer. Sentado. Mas é isso que eu estou a dizer. Está a dizer o que ficava. E, portanto, como isto foi... Mas isso não tira a importância... Não tira a importância àquele parágrafo. Não retira de maneira nenhuma. Não retira de maneira nenhuma. Mas eu não sei se o Presidente da República não aceitaria uma solução sem eleições. Se não houvesse o parágrafo. Sim, mas é que isso depende... Qualquer primeiro-ministro cujo chefe de gabinete... Ele próprio já admitiu isso. Pronto, ele próprio já admitiu. Sim, ele próprio já admitiu. Qualquer hipótese no regime Não, democrático. ele admitiu-se antes de saber. Mas se não não existia o provavelmente tinha que se conhecimento demitir. desse dinheiro Sim. quando houve... Claro. Não havia o Mas conhecimento. mesmo que ele decidisse não se demitia-se a seguir. Sim, foi o parágrafo. O que eu digo é que eu não sei se o Presidente da República, com um governo forte, com uma maioria absoluta a funcionar, a fazer reformas e com popularidade... Mas qual era a vontade? Ele não tinha margem política para convocar eleições sem mais nem menos. Ele convoca... Tem toda a margem política em termos do semipresidencialismo. Tem, constitucional. Tem margem constitucional. Política. Vou falar de margem política. Por acaso havia um problema que tinha a ver com a agenda das eleições europeias. Claro, esse sim. Esse é que era o grande problema que o Presidente da República tinha. Portanto, tinha gasto ali até ao verão a possibilidade de demitir a Assembleia e depois já perdia esse espaço porque colava as eleições europeias com... E talvez já agora outra coisa. Talvez sem esse histórico não existisse o parágrafo. Aquele parágrafo essa é que é a teoria de conspiração. Não é uma teoria de conspiração, mas é assim, o que é mais grave? É incluir aquele parágrafo e ter a intenção de fazer cair um governo ou incluir aquele parágrafo e não ter noção que aquele parágrafo faria cair um governo. O que é mais grave? Eu não sei. Carmo Afonso, António Costa Pinto, Eduardo Pereira Correia, Filipe Luís, muito obrigado aos 4 por terem estado aqui. Já acabou um bocadinho mais cedo do que estávamos à espera.